E aqui no Jornal da Cidade, dessa manhã de sexta-feira, estamos recebendo a visita do empresário da comunicação, o Marcelo Petrelli, que é um homem muito experiente, há mais de 30 anos já na comunicação aqui em Santa Catarina, inclusive foi presidente da CAERT, que é a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio, em duas oportunidades, e participa com a gente para falar desse momento, ele que é o presidente do Grupo ND aqui em Santa Catarina. Como é que você está vendo esse momento da comunicação, especialmente aqui no estado? Petrelli, inicialmente, obrigado pela visita, bom dia. Eu que agradeço essa visita aqui que o Darel está nos proporcionando aqui, Flávio, também o Vinícius ali na Câmara, e é um privilégio de conversar com você, Flávio Silva, que tem toda uma credibilidade, né, uma presença aqui em Itapema e região com a rádio, com o seu programa. Estamos sendo recebidos aqui com um bolinho, né, com um bom café. Prometi ao seu Darel há muito tempo que eu vim aqui visitar vocês, uma rádio que tem 17 anos, a Rádio Cidade, né, 104.1, uma rádio importante aqui na região, uma rádio líder aqui na região. Então, fico muito feliz por estar aqui nesse momento, conhecendo as estruturas, as instalações, né, os equipamentos, a equipe principalmente, uma equipe motivada, feliz. Mostra que realmente as rádios do estado inteiro são rádios extremamente valiosas por conta das pessoas que a dirigem, ou seus acionistas, diretores ou colaboradores. A satisfação em fazer uma boa comunicação, né, Flávio? Comunicação é aquela que ela não só mostra o cotidiano, mas de uma forma positiva, de uma forma de abordagem, que tem um envolvimento com a comunidade, que escute bastante as pessoas, porque nós estamos o dia inteiro circulando, seja no posto de gasolina, na escola, nas entidades empresariais, do mais diversos, né, contextos, e ouvindo as pessoas para trazer para a rádio uma boa comunicação. Isso é importante. Aliás, o Marcelo Petrelli, você está observando já que desenvolve muito bem, mas ele começou já em 83, a história desse homem que começa com o kart. Ele foi campeão brasileiro de kart. E aí, como é que foi, Marcelo, essa tua história lá? Eu imagino que muito jovem ainda, né? Começando com o kart, enfim, depois veio para a comunicação, enfim, e escrevendo essa história bonita que você tem escrito aqui na comunicação, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Flávio, assim, eu sempre tive um temperamento muito, eu diria assim, um pouco inquieto, muito, assim, eu diria um pouco intenso no bom sentido, né? Meu pai e minha mãe sempre tiveram também uma vida de muita movimentação social e também de movimentação de viagem. A gente teve muita oportunidade nesse sentido de conhecer coisas. Então, eu sempre fui muito atuante e ativo. Então, quando eu pegava onda, antigamente eu lá resolvi consertar prancha para ganhar um dinheirinho. Então, eu consertava as pranchas lá dos caras que quebravam aí, levavam uma rasteira da quilha do outro e tal, né? Aí depois comecei a fazer outros movimentos. Depois do kart, que eu vou voltar para explicar do kart, eu já plantei cebola, já plantei feijão, já plantei arroz no Mato Grosso, já tive uma empresa de educação ambiental, já fui dono de bar e boate, quer dizer, dolaria. E a gente sempre fez esse movimento e isso trouxe muita experiência para nós. E a comunicação é feita dessa questão muito, vamos dizer assim, generalizada, eclética, muito ampla. Falou muito bem, falou muito ampla para você poder enxergar nos vários pontos de vista, né? E no kart, eu já desde jovem, aos 13, 14 anos, disputava lá em Curitiba à época, também disputei aqui em Florianópolis um bom tempo. E felizmente, tive uma satisfação quando eu teve o Campeonato Brasileiro em 82, lá em Foz do Iguaçu, e nós fomos campeões. Então, fui campeão brasileiro de kart uma época, assim, sonhava, né? E quem sabe eu pudesse para a Fórmula 1, que, né, a gente sempre acompanhava as corridas, naquela época era o Gilles Villeneuve, o René Arnoux, né? Era antigo, depois que o Piquet veio, que é o antigo Piquet, né? Tricampeão, e aí veio o Ayrton Senna, mas a gente não seguiu a carreira, né? Sim. Não quer dizer que eu também, se eu seguisse, eu seria, né? Mas eu percebi que realmente seria muito difícil ser. Então, já me acomodei com o campeão brasileiro, fui muito feliz e muito realizado por conta dessa... Né? Aliás, eu lembrei aqui de automobilismo que nós temos aqui na emissora também, viu, Marcelo? O Darel Dávila, que foi piloto de automobilismo, né? Então, ele também manja muito, viu? Aliás, de vez em quando ele dá as letras aí das manobras. O Darel me disse uma ocasião, é verdade, eu não estava recordando, foi campeão de automobilismo. E não tenho dúvida qual foi o carro que ele guiava. Eu lembro aí. Opala. Era pista de asfalto ou pista de chão? Pista de chão. Eu fico imaginando aqui vocês... Opala que andava aqui. Opala fazia as curvas, fazia assim, né? Andava assim, né? Dançava, né? E pista de chão, sempre que antigamente os carros eram assim, né? O modelo 80, 78, 79, 80, eles mudavam o friso, mudavam o espelhinho, mudavam a lanterna, mas o chassi era o mesmo de 1960, né? Então, para guiar esses carros a 200 por hora, numa estrada de chão, sem freio, que era feio, freio não era disco, né? Era freio de tambor, né? Atrás. Que fazer um saco de areia para pôr no porta-mala, porque ele... rabiava menos, botava o peso, né? Verdade, tem peso. Verdade. Bom, Marcelo, e aí nós entramos já na tua história dentro da comunicação aqui em Santa Catarina. Hoje, presidente do Grupo ND, né, que é um dos maiores grupos de comunicação do nosso estado e do Brasil. Mas você tem
também a tua história é ligada à CAERS, que é a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio aqui de Santa Catarina, em 2 oportunidades como presidente. Depois, na sua saída, fez sucessão também com o Silvano Silva, que inclusive foi nosso colega de rádio. Silvano Silva, aliás, Começou em Balneário Camboriú aqui. começou na Rádio Camboriú, onde eu também trabalhei por 30 anos na Rádio Camboriú. E o Silvano começou lá na Rádio Camboriú, muito jovem ainda. Mas fala pra gente, então, queremos conhecer um pouquinho mais dessa tua história dentro da comunicação. Depois eu vou responder a primeira pergunta que você falou em relação às expectativas que a gente tem nesse momento, né? Eu comecei há 35 anos na empresa, a empresa tem 35 anos, vai fazer agora. E meu irmão, nós começamos no Paraná, meu pai, à época, fez um movimento aqui muito tempo atrás, há 42 anos, com o Jornal Santa, com a Coligadas, com a Cultura de Chapecó, teve Barriga Verde, mas isso lá no passado. E aí ele se retirou por conta de que as coisas eram difíceis no começo, ele sempre viveu da área de seguro e previdência, né? Viajava muito o Brasil. Voltamos para a comunicação há 35 anos, lá no Paraná. Meu irmão dirige o Paraná, que é o Grupo RIC. Temos lá televisão, temos lá digital, revistas, temos as rádios Jovem Pan, lá em torno de 10 mais ou menos. E nós temos aqui o Grupo ND, que foi fundado também na mesma época. Nós éramos lá Manchete e viramos Record. Aqui no comecinho foi Manchete, depois a Manchete quebrou, né? Aí foi SBT e hoje nós somos Record há 15 anos num único grupo, né? Mudamos o nome agora para o Grupo ND para mostrar que nós somos o DNA regional. Sim. Lá é RIC, então ele trata bem Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, e aqui nós temos o ND, trata bem Itapema, Balneário, Joinville, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, assim por diante. Porque comunicação é servir. Comunicação não é poder, comunicação é prestar serviço, é querer ver o bem das pessoas, é sentir a dor das pessoas e querer fazer o seu melhor, é entretenimento. As rádios são muito... Hoje fala-se muito em internet que tem instantaneidade e tem, como é que chama, a integração, como é que é o... Interatividade. Interagir. Né? Bom, a rádio há 50 anos tem instantaneidade e também interatividade. Você está com o radinho de pilha no meio do campo, né? E aí, de repente, tem um telefone que é no campo ou na cidade, você está falando com as pessoas, respondendo, pedindo a música, já recebendo na hora a música, né? Por isso que o rádio sempre se reinventa. O rádio tem 100 anos e ele se reinventa com essa força, porque a essência do rádio é servir. O locutor, o apresentador, o comunicador, o jornalista, o gestor, o acionista, todos têm a vontade de poder se envolver com a comunidade. Desde entregar uma boa música, quando o pessoal pede a boa música, quanto um bom serviço de cobrar do poder público ou interagir nos problemas que a cidade tem que buscar soluções. Nós temos também hoje 2 rádios no grupo, inauguramos ano passado uma rádio em Joinville, e uma rádio agora em Chapecó há 2 semanas. Confesso que estamos bastante motivados, bastante felizes. Claro que é apreensivo porque nós temos que dar certo, né? Joinville já está dando certo, Chapecó tem que caminhar pelas próprias pernas. Temos aqui na Record 6 emissoras, temos emissora de televisão, Flávio, em Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Criciúma e Chapecó, onde tem a geradora, a programação, na Record. Sim, temos a Record News, que é uma outra rede de canal de notícia, temos as revistas, temos o Jornal Notícias do Dia, que é em Florianópolis, Jornal Impresso, também tem o seu portal, e temos o portal ND, mas que é um dos maiores do Brasil, no IVC é o 3º, 4º do Brasil, foi 3º em maio, 4º mês passado, e nós temos aí uma coisa interessante que, quando você olha Santa Catarina, você tem as características muito regionalizadas. É um estado que tem regiões autossuficientes, diversificadas no seu desenvolvimento e independentes, culturalmente, socialmente, politicamente e economicamente. E você precisa atender regionalmente. Por isso que as rádios são muito fortes. Verdade. Porque as rádios, a Rádio Líder, local, né? A Rádio Líder é a rádio de vocês, que é a rádio que está lá no problema no dia a dia, escutando a comunidade no dia a dia e dando a resposta do serviço e do entretenimento. E a televisão não podia ser diferente. Então, nós produzimos, na soma da Record, sem falar na Record News, nós produzimos por dia 22 horas de programação de jornalismo por dia. É a maior do Brasil. Perdão, não há nenhuma televisão filiada em nenhuma rede no Brasil, qualquer estado, que produza tanto regional. Porque isso é fácil de entender. Não dá para você entregar em Chapecó, Avaí e Figueirense. Não dá para você entregar aqui ou entregar lá que não seja o Joinville, que não seja aqui o Brusque, daqui a pouco o Metropol, que tem em Blumenau, o Criciúma, o Chapecoense. Então, Avaí Figueirense, quer dizer, então essa característica de dar liberdade para que o diretor da emissora possa entender com o seu jornalismo qual a melhor entrega de jornalismo e o comercial poder entregar o melhor produto, o melhor projeto, o melhor mix, a gente não teria condições de poder ser hoje líder de audiência, que nós somos em várias praças na audiência regional e até mesmo na praça da Record. Então é o espírito esse que nós temos há 35 anos que nós fizemos, o Estado respondeu muito bem, porque o Estado tem essa característica que valoriza, né? O blumenauense não conversa com o joinvilense, que o joinvilense é o alemão da Prússia, o Blumenau é da Bavária, um gosta de cerveja, outro gosta de trabalhar. Aí em Jaraguá já tem outra vaidade, que são empresas nacionais e mundiais, que também quer a sua característica, que a sua cidade é a melhor do mundo, né? Então não quer comprar da cidade do lado, que ali
melhor do mundo. Então a gente tem que trabalhar muito isso. O Oeste também é outra característica. Outro mundo, né? Exato. Então, Agricultura, lá, enfim, aí aqui está 116 para lá, ou é ligado com Curitiba ou com Porto Alegre. Então, tem esse universo diversificado que trouxe essa característica que o Estado é maravilhoso no sentido econômico, cultural e social por conta disso, dessa diversidade. Verdade. Aliás, o Marcelo, ele frisou muito bem essa questão da regionalização, enfim, do trabalho local. Eu sempre costumo dizer aqui, Marcelo, que é muito importante que o rádio se fortaleça cada vez mais na sua praça, na sua cidade, no seu bairro, na comunidade. Por quê? Eu penso da seguinte forma, mesmo hoje, através da rede da internet, você fala para o mundo inteiro e instantaneamente. Mas a pessoa que está, por exemplo, em São Paulo e vai ouvir a emissora aqui em Itapema, quer saber o que acontece aqui em Itapema. Então, por isso, a preocupação deve ser realmente buscar informação e propagar essa informação local aqui, né? Imagine, Flávio, o Brasil é um país jovem que se desenvolveu lentamente, mas que vem desenvolvendo seu sul, principalmente, né, Santa Catarina diferentemente, no sentido da economia das suas cidades. Então, você veja quanto cresceu Itapema e região aqui, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário, então, aqui, essa região de Tijucas, essa região toda aqui, quanto não cresceu. E fica imaginando daqui a 10 anos que não é isso. Então, quanto mais a gente tiver intrinsecamente ligado, comprometido, engajado com esse universo social e econômico, mas nós vamos ter oportunidade de crescer, desenvolver, entregar e ter a empresa faturando, crescendo, contratando funcionários, dando oportunidades, etc. Então, é realmente o foco. Claro que não podemos deixar de dar uma notícia mundial ou nacional quando ela é relevante. Claro, mas as pessoas... E essa notícia está disponível em tudo que é lugar. Exato. Mas aquela daqui, com aquele teu comentário, com a tua informação que você colheu quando acordou, conversou local, né? E que você sabe quem aqui na cidade que eventualmente precisa ser dito ou cobrado, ou elogiado e reconhecido, só sai daqui. Exatamente. Marcelo, nós tivemos também uma pandemia em 2020, né? E, obviamente, que todo mundo teve que se adaptar. De alguma forma, teve que buscar, né, uma nova forma de apresentar o seu produto no mercado. Enfim, como é que foi para você, como diretor, né, de um grupo de empresas de comunicação, essa adaptação também? O que teve de aprendizado essa pandemia que nós vivemos aí? Eu acho que primeiro a pandemia trouxe muito a questão da verdade, quer dizer... tinha-se muita rede social, né? Aquela questão de cada um é o seu fornecedor de conteúdo, tal do prosumer, né? Eu sou produtor e consumidor, né? Isso trouxe no meio digital, que é um excelente meio, agregador e também... Agregador não é o caso, mas ele é convergente com todos os outros meios, principalmente com os nossos meios, televisão, rádio, jornal, assim por diante. Mas ele tinha muita questão questionável ali, né? No sentido de se aquilo é validade, é lei, perdão, se é verdade ou não, se aquilo realmente é o caminho a seguir. E aí trouxe, então, a verdade de volta para os veículos tradicionais, televisão, jornal, rádio e seus portais digitais. Aonde que eu vou saber de fato se aquilo é uma verdade ou não que eu deva seguir para sobreviver? Para poder saber qual é o melhor caminho numa crise mundial de saúde pública que ninguém viu precedente da humanidade. Então, trouxe o foco para as verdades, recuperando a credibilidade que já era enorme, mas trazendo que ali eu tenho a segurança, ali eu tenho a confiança. 2, a questão da audiência. O brasileiro hoje consome mais informação do que entretenimento. Então, as pessoas estão ávidas o dia inteiro por jornalismo, seja jornalismo de serviço ou jornalismo de opinião. E 3, trouxe uma relação muito clara com o poder público, no sentido de que comunicação de massa, comunicação para formar opinião e para traçar assim, entendimento de políticas públicas, como usa máscara, álcool gel e distanciamento, é o veículo que tem a maior penetração, que é a televisão e o rádio. Então, trouxe esses 3 aprendizados e trouxe, claro, uma necessidade de nós nos aproximarmos mais do cidadão, nos aproximarmos mais dos problemas do cidadão, temos mais eficiência, eficácia, assertividade em conversar com ele, escutar e atendê-lo. Então, acho que realmente trouxe, e as empresas que já faziam isso, né, como a rádio de vocês aqui, a Rádio Cidade e outras empresas ao redor do estado do Brasil, e eu diria do Brasil são poucas, mas dos estados aqui, Santa Catarina e Sul, são várias, né, com certeza puderam surfar esse entendimento, porque já faziam isso. E houve crescimento. Houve obstáculo, né? E houve dificuldade no início, claro, por questão do faturamento, porque as pessoas estavam em casa, por questões da instabilidade também dos clientes, mas de poder contornar isso com calma, houve uma visão clara do Estado de poder auxiliar para que você pudesse manter os empregos, etc. E aí conseguimos passar essa fase e saímos muito mais fortalecidos e muito mais consolidados como empresa de comunicação e muito mais ávidos a avançarmos em plataforma como agora eu disse, a rádio. Também investimos em mídia exterior agora com aquele painéis de relógio que tem em Florianópolis. Fomos a primeira empresa do país de comunicação a investir na mídia exterior.
Né? Isso é muito importante. O Ministério também tem que fazer parte da jornada do cliente ou a jornada do seguidor, no caso, telespectador, ouvinte. Né? Também fizemos uma coisa, Flávio, importante, que hoje se fala muito, que é o ESG. Né? O meio ambiente, a governança e o social. Né? E nós fizemos a primeira usina fotovoltaica, a maior usina fotovoltaica do Sul, né? Fotovoltaica é o Sol, 2,6 mega, e somos o primeiro, ainda único grupo de comunicação autossustentável com energia renovável e limpa, de tudo que nós consumimos. Então, a gente procurou avançar também nessas questões. Nós damos notícias das empresas que são SG. Precisamos ser também, né? Claro. Então, precisamos também dar o exemplo de ser e não só mostrar aos outros, né? Também se mostrar, né? Então, nós estamos bem satisfeitos com o espírito da pandemia. A gente não parou, nós investimos, fizemos reformas físicas dos produtos, do ND+, do jornal, mudamos a diagramação, também no portal, trouxemos novos colaboradores, veio formar a empresa, trouxemos o Moacir Pereira, trouxemos o Cacau Menezes, então demos um reforço e estamos hoje, graças a Deus, liderando por conta disso. Como é que está a tua expectativa como empresário, enfim, como homem da comunicação, né, para esse ano, enfim, para o futuro aí da comunicação em Santa Catarina? A gente vive um momento bastante delicado, confuso, por conta até onde você tem a condição de poder oferecer opinião, oferecer coberturas, oferecer entendimentos ou questionamentos. A gente está um pouco confuso nisso. E claro que isso nos deixa um pouco sem saber qual é o limite, o melhor caminho. Mas, independente disso, que vai se encontrar no decorrer do processo, as melancias vão se encaixar para dar essa clareza de novo, nós estamos cada vez mais otimistas com relação ao mercado, com relação a Santa Catarina, com relação ao Brasil também é um país enorme, rico, que claro que se atrapalharem menos, a gente sempre fala que não estou falando de política aqui nem de lados, mas os governos geralmente atrapalham um pouco a iniciativa privada vamos dizer assim, o desenvolver da sociedade. Né? E o catarinense sabe fazer muito bem as coisas, né? O sul, o catarinense. Né? Então, eu diria que as coisas elas vão trazer mais dificuldades, mas elas vão trazer também muitas oportunidades. Então, eu vejo com muita positividade o desenvolvimento, o Estado também procurando melhorar, procurando se desenvolver. Eu não tenho dúvida que a gente tem muita oportunidade para crescer em Santa Catarina, principalmente por conta dessa economia pujante que nós somos aqui. Marcelo, para a gente concluir, Santa Catarina tem hoje, eu acredito que a associação mais forte, mais presente que a das emissoras de rádio e TV do Brasil, que é a CAERT, né? Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV. Hoje nós chegamos aí a praticamente 270 associados, 261 associados no estado de Santa Catarina. E você foi presente em 2 oportunidades. Depois disso, ainda ficou silvando na sequência, assumindo aí a presidência da CAERT, né? Como é que você vê essa associação diante de outras associações do Brasil? E hoje nós temos o Fábio Begolin, que é o Isso, o Fábio é o atual, né? Exatamente. Lá do Oeste, e assim, é uma entidade muito responsável, muito profissional, muito transparente. Todos que estão lá estão de forma voluntária, e assim sempre foi, deve sempre ser pela frente, e é uma entidade que trabalha pelo meio, trabalha pela radiodifusão, pela televisão, pelo rádio, de uma forma muito harmoniosa, no sentido de poder fazer com que ele seja mais reconhecido cada vez mais, que ele cresça, desenvolva as empresas, tecnologia, treinamento, capacitação. Então, a gente tem feito isso nos últimos 30 anos. Né? E é uma entidade modelo por conta da sua gestão e forma que ela encara o aspecto do jornalismo, que tem, né, coberturas jornalísticas em Brasília e aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, da capital, para poder levar a informação para todos os radiodifusores, ter acesso de forma gratuita. Né? Também tem a parte comercial, que tem a central, a CAERT Rádio, que representa as rádios em Brasília, outros estados, em Florianópolis, seja privada e pública, para poder que aquela rádio lá de Descanso, lá de São Lourenço, tenha a sua parcela de verba legítima para que ele possa ser autossuficiente, investir em estrutura. Então, se você for viajar para o estado todo hoje, você só vê rádios bem como aqui a Rádio Cidade, altamente bem qualificada profissionalmente, tecnicamente. Então, isso tudo é fruto desse movimento do capital de forma responsável, republicana e ética, né? E muito transparente. Então, eu diria que a entidade é a maior do Brasil, é a mais forte do Brasil por conta dessa postura de uma união de todos em prol de um bem comum. Não tem ciúme, não tem fofoca, não tem intriga, o que tem é transparência, tem opiniões divergentes, tratamos sempre as opiniões divergentes com muita transparência, chamamos de dor comum, que estamos conseguindo cada vez mais mostrar para o mercado e para os poderes que a comunicação é um bem público, a comunicação é um serviço público, a comunicação é uma necessidade, é como se fosse aquela coisa da comunicação, ela é o óleo das engrenagens,
que faz as engrenagens fluírem, se movimentarem. No ritmo certo. Que é muito da percepção. Você pode ter uma boa educação, uma boa saúde, um bom saneamento básico, você precisa ter, que nós não temos aqui algumas questões com relação ao saneamento básico, o Estado tem ainda um déficit muito grande, mobilidade das estradas, basta ver aqui na região, mas quando você tem a questão, fala-se muito de saúde, segurança e educação. Sim. Comunicação é saúde pública. A comunicação é informar, é criar estado de espírito. Eu estou no estado de espírito otimista por conta da pauta positiva e da pauta construtiva e do lado bom da notícia, né, eu vou consumir, eu vou ter tranquilidade, eu vou produzir. Então, essa questão do estado de espírito que a comunicação promove tem muito a ver com o caráter da comunicação e com o propósito que nós temos. Desde o acionista, diretor, gestor, jornalista, de fazer sempre a visão de procurar enxergar, primeiro, onde há qualidade, para depois enxergar onde há problema, e não o foco no problema, e sim o foco de buscar propor a solução. E eu acho que esse é um ciclo virtuoso muito poderoso, Flávio, e eu acho que todos nós fazemos muita harmonia, e isso cada um na sua característica, né? Porque são 261 rádios, mais 10 televisões, mas eu acho que esse é o espírito que está impregnado de forma muito clara para todo mundo. Marcelo Petrelli, quero agradecer a sua participação aqui, sempre muito bom, né, esse bate-papo, aliás, primeiro nosso aqui, espero que tenhamos outras oportunidades futuras aí para a gente falar um pouco mais de comunicação aqui na Rádio Cidade. Obrigado, Flávio, obrigado, Vinícius, obrigado, seu Darel, pela oportunidade de estarmos aqui visitando vocês, parabéns pelo trabalho seu e todos vocês, e é uma honra poder compartilhar, e a gente quando viaja, e é muito importante o estado é muito rico. Quando a gente viaja, a gente só vê coisa boa, só vê coisa bonita, só vê coisa organizada, só vê coisa bem feita. Então a gente volta para lá com humildade, precisa ter muita humildade, muita sola de sapato, para voltar com essas visões e ideias que a gente colhe e poder melhorar o nosso trabalho, a nossa entrega, né? E isso que é o Grupo ND. Ele pensa dessa forma e age dessa forma. Bate-papo legal aqui com o Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND, já foi presidente da CAERT, enfim, um homem ligado à comunicação há mais de 30 anos aqui em Santa Catarina, participando com a gente aqui no Jornal da Cidade, desta manhã de sexta-feira.